Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Léo Marota, falo diretamente aqui da República DG, canal no YouTube da Desconto em Games, e hoje eu vou trazer um vídeo especial aí pra vocês, vai ser o vídeo review e também aqui mostrando em tempo real alguns testes que eu vou realizar no notebook gamer Dell G15 e eu vou passar para vocês aí a configuração na qual eu adquiri desse notebook. É uma configuração de entrada, é o Dell G15 com o Core i5 de 10ª geração como processador. Ele tem 8 GB de memória RAM DDR4, ele tem 512 GB de SSD de armazenamento e uma placa de vídeo dedicada GTX 1650 de 4 GB da GeForce, né? Então hoje eu vou realizar aí uma série de testes para você mostrar qual que é o desempenho dele em games. Porém, eu fiz uma pequena sacanagem. Eu não vou trazer games leves, tá? Eu vou botar esse notebook para esquentar. Vocês podem conferir aí na outra tela, né? A outra câmera. Eu tô gravando com a minha câmera, olha a minha mãozinha aqui. Botei para gravar em 60 FPS para vocês terem uma ideia da fluidez, tá? Durante o vídeo eu vou trazer algumas informações e dados aí a mais sobre esse notebook. Começando primeiramente que ele tem uma tela que tem uma taxa de atualização de 120 Hz, tá? Então para jogos que ele aguentar em 120 Hz, né, jogos mais antigos ou jogos bem mais leves, você vai ter uma fluidez bem maior. Mas aí o primeiro jogo que eu vou trazer é o Call of Duty Warzone, um dos jogos mais pesados aí que a galera tem acesso hoje em dia para jogar. Lembrando, um jogo voltado ao competitivo, tá? Eu vou entrar numa partida para mostrar para vocês. Lembrando, os jogos mais pesados, né, que eu vou trazer no notebook serão com perfil de gráfico no baixo, até porque, pô, não vou forçar mais do que esse notebook aguenta, senão vai ficar meio injogável, né? Então vamos colocar um Battle Royale aqui no modo solo. Coloquei todo o preset voltado para o baixo, porém eu coloquei aí a taxa de anti-aliasing no cinematográfico, porque eu não gosto muito de bordas pixelizadas não. Apesar de, por conta da tela ser de 15 polegadas, você acaba não notando muito isso, tá? Lembrando que a tela dele é Full HD, então você tem uma resolução 1920 por 1080, igual eu falei, com uma taxa de atualização de 120 Hz, que traz uma maior fluidez. Porém, para você ter essa fluidez na tela, você tem que estar com o jogo a 120 FPS, né? Que é um desafio para esse Note, já que se trata de uma placa de vídeo de entrada, né? Com o jogo aberto já há um tempinho, a placa de vídeo que a gente pode notar, a taxa de a temperatura está voltando em torno dos 75 graus Celsius e o processador está em cerca de 71 graus. Lembrando que eu coloquei, eu tirei o boost do processador. Eu esqueci de ativar ele, mas eu tirei esse boost do processador justamente para não gastar à toa, sacou? Para, como te disse, prolongar a vida útil. Mas se você quiser, você pode jogar com boost ativo, não tem problema nenhum. Eu tô meio que jogando, vou estar realizando esses testes com o modo econômico ativado, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar que é o seguinte, igual eu te falei, isso aqui é numa situação extrema, tá? O notebook aguenta rodar esses jogos? Aguenta. Tá? Eu tô testando justamente eles para mostrar para vocês que, cara, aguenta. É o ideal? Não, não é o ideal, mas ele aguenta, tá? Bom, então finalmente achou uma partida aqui. Eu tive diversos problemas de conectividade aqui para achar uma partida. Mano, Warzone, infelizmente, tipo assim, é um jogo que no primeiro ano de lançamento dele foi muito bacana, assim, foi algo totalmente revolucionário, mas que tem perdido bastante qualidade aí nos últimos tempos, principalmente por conta dessa mescla entre os jogos de Call of Duty. Vamos lá, a gente tá aqui no aquecimento, e no aquecimento a gente sabe que em Battle Royale, né, o aquecimento costuma ser bem pesado. A gente tá tendo aqui uma taxa média de 38, 42 FPS, mas que isso melhora um pouco mais durante a partida, mas tá bem jogável até aqui, ó. Por favor, não considere minha gameplay, até porque, pô, não estou jogando no meu setup normal, minha mão do mouse tá aqui, a outra mão tá lá do outro lado, então, mano, releva isso aí. O importante é a gente ver aí as configurações de game. Vamos começar, de fato, aqui a partida, né? E vamos ver como é que o notebook vai se comportar. Tem aqui a cutscenezinha. Meu modelo, ele tem 8 GB de RAM. E ele está consumindo quase toda a 8 GB que ele tem para oferecer, porém não está dando gargalo. Lembra disso que eu vou falar.
Porque eu vou experimentar um outro jogo e vou mostrar pra vocês a diferença que esse gargalo da memória RAM pode oferecer pra vocês. Por que eu tô falando que não tá oferecendo gargalo? Porque, cara, ele tá usando quase a placa de vídeo toda, que é o normal. E a CPU tá sobrando, velho. Então o processador tá sendo suficiente aí pra rodar o jogo. A memória RAM, ela vai fazer falta em que partes, mano? A parte que você vê que o jogo tá rodando... Nossa, eu caí em qualquer lugar aleatório aqui, né? Você vê, tipo assim, lugares onde o jogo tá rodando suave, 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 e ele dá uma travada brusca, são horas que a memória RAM tá fazendo falta. Ou HD, mas como a gente tá usando um SSD, não é pra tá ocorrendo esse tipo de problema, né? Como o CPU tá sobrando, né? Tá em 49%, 50%, esse tipo de coisa. Então, se houver gargalo, vai ser pela memória RAM ou placa de vídeo. A placa de vídeo até que tá de boa, a gente vê que ela se mantém constante, não é uma taxa tão alta de FPS, tá? Lembrando que dá para configurar para conseguir mais FPS, porém eu quis focar aqui, eu gosto de um pouquinho mais de qualidade, então tá tudo no baixo, mas tá com anti-aliasing alto, né? Para ter menos serrilhado. Tô rodando aqui uma média de 50 FPS, esse tipo de coisa. Foi igual eu falei pra vocês, cara, não foi pra isso que esse notebook foi feito, tá? Não é o cenário perfeito pra esse notebook tá rodando, mas ele tá rodando. Serve pra você jogar de forma competitiva? Não, porque você precisaria de mais FPS, né? Mas sei lá, um jogador casual aí que quer dar uma brincadinha no COD? Ah, mano, até que vai, tá ligado? Não é tão impossível, não. Eu tava jogando off-stream, mano, eu consegui até fazer umas kills, só que... Pô, fora do meu setup normal que eu tô acostumado a jogar, né? Tá, então a gente pode analisar aí, a placa de vídeo continua constante o uso dela, o processador aumentou aí para os seus 60%, mas até então tá normal. Vamos falar sobre temperatura, mas notebook gamer esquenta demais. Cara, atualmente tá aqui em 72 graus de GPU e CPU 70 graus, 71 graus. E que eu considero normal, porque isso é o que o meu computador vou morrer. Ai, eu vou morrer. Bota a placa. Oh, meu Deus. Ali, ó. Ah! Cadê ele? Ah! Consegui uma kill! Consegui uma kill, meus amigos! Ai, agora eu morro, agora eu morro. Agora é certeza eu morrer. Ali, ó. Pô, cara, olha pra você ver. Mano, dá pra bater uma gameplay, tá ligado? Dá pra dar uma gameplayzinha. Ih, agora deu um negocinho ali, um travamento, provavelmente pela RAM, cara. O camarada tá bem ali, ó. Ele tá quase morrendo, Zé. Ah, agora não pegou. Pô, mas foi uma troca legal, né? Foi uma trocação maneira. E aí no Gulag, mano, o Gulag é um cenário totalmente fechadinho, então o FPS sobe bem tranquilo. Mas vocês viram que ao longo dessa gameplay só teve um travamento mesmo. A taxa de FPS, apesar de não ter sido 60, se manteve constante. Num game que não foi feito para rodar nesse tipo de configuração, tá ligado? Uma configuração muito menor do que esse game geralmente pede. Vão atrapalhar esse camarada aqui. Mas vocês veem que só teve uma hora que ele pediu memória RAM. Né, que ele deu uma travadinha. Foi a hora que ele pediu um pouquinho mais de RAM. E se eu tivesse pelo menos uns 12 GB, ele ia segurar de vez. Vamos passar um resumo aqui. Então você não tem aí um gargalo entre placa de vídeo, processador, nada, né? A taxa de FPS se mantém constante. Dá para conseguir mais FPS do que eu tô demonstrando aqui, configurando o jogo pro mínimo do mínimo do mínimo. Mano, dá pra conseguir mais FPS e ele vai trabalhar de forma constante, tá? Isso no Call of Duty Warzone, se for um multiplayer offline, você vai conseguir ter uma quantidade de FPS maior. Eu já vou fechar aqui. Vamos testar o jogo agora em outro cenário, o Fortnite. Lembra que eu falei sobre a questão de não ter o gargalo do Call of Duty se manter bem constante? A gente vai notar um pouquinho de gargalo no Fortnite e eu vou demonstrar pra vocês o porquê, tá? Mas resumindo aí sobre o Call of Duty, vamos lá. O Call of Duty ele manteve uma taxa de quadros constante, né? Só teve em um momento ali que ele pediu mais memória. Mais memória nessa situação ajudaria? Só nessa hora da travadinha. Ah, Léo, mas se eu comprar mais memória vai me ajudar no desempenho? No Call of Duty eu acho que não, porque a placa de vídeo ela já estava trabalhando no seu máximo. Então mais memória naquela situação ali não ia ajudar muito no desempenho. Só ia deixar de ter aquelas travadinhas momentâneas, tá ligado? Mas
se manteve numa taxa constante de FPS, que você pode melhorar se você configurar para um modo super low qualidade e focar 100% no desempenho. Eu quis achar um equilíbrio ali que ficou legal para mim. Por que eu falo dessa parada de gargalo? Porque no Fortnite a gente encontra um gargalo, tá? Eu configurei pro modo totalmente de desempenho mesmo. Uma recomendação que eu tenho para vocês: não utilize o V-Sync se o jogo tiver a opção de você limitar o FPS. Mano, prevaleça a opção de limitar o FPS, tá? Igual aqui, como esse notebook tem a capacidade de 120 Hz, né, a taxa de atualização, eu preferi limitar o FPS em 120 e deixar o V-Sync desativado. Por quê? O V-Sync, ele ia tentar forçar minha placa de vídeo a rodar em 120, mas se ela não rodar em 120, ela ia cair para metade. E se não rodar na metade do máximo, ia cair para metade da metade. Então, cara, desativa o V-Sync e limita a taxa de FPS, que vai ser um cenário mais ideal aí para alguns jogos tipo Fortnite, esse tipo de coisa aí. Eu não vi em nenhum lugar falando se essa tela tem o G-Sync ou o FreeSync ou não, tá ligado? Porém, eu não estou utilizando o V-Sync aí, né, a sincronização vertical, e tem sido bem satisfatório, tá? Agora vamos lá, rodando aqui o Fortnite. Lembrando, a tela de aquecimento ela dá umas travadas, isso aí é normal. No meu PC gamer aí, que ele é bem potente, mesmo assim continua dando umas travadinhas, mas tudo bem. Você vê que o gráfico, apesar de estar tudo no mínimo, tirando um anti-aliasing, tá bem bonito, continua bem bonito. Mas aí eu vou entrar no meio da partida, que é para mostrar para vocês a observação que eu falei sobre o gargalo, aonde se encontra o gargalo, tá? Vou mostrar para vocês já na hora que a gente estiver no meio da partida, tá? Então vamos primeiro cumprimentar o motorista, né? Obviamente, vamos escolher um lugar um pouquinho mais afastadinho, não é tão afastado, mas um pouquinho mais. Lembra, velho, eu não manjo nada de Fortnite, tá? Não sei lutear, não sei cair. Esse efeito meu que eu coloquei nas costas, essas bolhas, por incrível que pareça, ele trava bastante na hora que eu tô caindo, sacou? Com outra capa isso não acontece, mas tudo bem. A gente vê o jogo rodando aí em 60 FPS, tá em Full HD, tá? Tá em Full HD. Mas vamos lá, lembra que eu falei sobre gargalo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Antes estava acontecendo mais, quando eu tava com o anti-aliasing um pouco diferente, né? Aí eu fiz uma configuração que deu certinho para mim. Mas vocês veem que a placa de vídeo, ela tá em 50% de uso. O processador tá em 60%, mas isso é o normal, o negócio é a placa de vídeo. Ou seja, minha placa de vídeo ela não está sendo utilizada de forma eficiente. Então, isso quer dizer o quê? Eu poderia estar com muito mais desempenho no jogo. Mas o que está limitando? A memória RAM. Não sei se vai dar aí para ver, mas a memória RAM, ela tá gastando aí 7 GB de RAM. Ou seja, os 8 GB estão sendo pouco, tá? Se eu tivesse mais memória RAM, opa, tem um camaradinho ali, vamos dar um cheirinho nele. Provavelmente eu vou perder essa trocação. Eu sou horrível aqui no Fortnite. Mas eu abri o Fortnite só para mostrar essa situação para vocês. A placa de vídeo ela não está sendo totalmente utilizada. Ou seja, se eu tivesse mais RAM nesse computador, eu poderia configurar o jogo para mais qualidade ou até mais desempenho. Eu poderia estar, quem sabe, aí batendo 120 FPS. Ou seja, nesse tipo de situação, a memória RAM tá fazendo bastante falta, entendeu? Por quê? Ela tá limitando o tanto que a placa de vídeo pode alcançar. Entendeu? Porque a memória RAM já tá no máximo aqui, né? Tá usando o máximo dela. E a placa de vídeo, ela fala, não, velho, pode vir mais que eu aguento. Mas a memória RAM já tá no limite. Falou, chega, placa de vídeo, por favor. Nesse caso, para esse tipo de situação aí, eu recomendaria aí você adquirir mais memória RAM, que seja 4 GB, que seja 8 GB, mas para um cenário atual de games, pessoal, o recomendado é ter 16, tá? Então saiba que você adquirir no notebook com uma versão com 8 GB de RAM, logo você vai precisar de 16 GB, tá? A não ser que você jogue um LOLzinho, tá ligado? Um joguinho mais leve, um jogo mais antigo, aí não se faz necessário. Mas se você quiser jogar um Fortnite de uma forma mais competitiva, você vê que em algumas situações ele chega em 100 FPS. Só que são bem raras, né? Por quê? Porque a placa de vídeo não está sendo tão bem utilizada por conta de ter falta de memória RAM. Então ela não vai entregar mais porque a memória RAM não vai aguentar. Nesse caso, houve um gargalo. Tanto é que quando eu joguei a primeira vez, ele estava travando bastante, justamente pela memória RAM. Então eu tive que diminuir o gráfico
para não ter tanto gargalo, apesar de que a placa de vídeo tá limitada. Tá aí o exemplo que eu queria dar com Fortnite, diferente do Call of Duty. O Call of Duty ele usou a placa de vídeo toda, né? Não sobrou placa de vídeo e usou bem a memória RAM, só que teve aquele trechinho que ele deu uma travadinha. Mas o que eu queria mais mostrar, um negócio bem curioso, foi o seguinte: eu instalei de zoeira, de sacanagem, eu instalei o Cyberpunk, né? O Cyberpunk, que muitos aí, um dos jogos mais bugados aí, até que não tanto, eu só achei que é um jogo muito pesado, que era para ter sido mais polido. Porém, a gente vai colocar aí o nosso notebook numa situação extrema, tá? Definitivamente esse tipo de notebook de entrada não foi feito para esse tipo de jogo, porém não te impede de se divertir com ele, tá? Eu fiquei surpreendido porque eu tava com esse notebook fora da tomada, mano, fora da tomada, ou seja, todo notebook gamer, quando você tá jogando com ele fora da tomada, ele limita a 30 FPS, ele limita muito o desempenho que é para economizar a bateria, tá ligado? Mas um notebook gamer não foi feito para se utilizar fora da tomada jogando, tá? Não é o cenário ideal. E eu fiquei surpreso porque ele rodou Cyberpunk fora da tomada. E aí eu falei, mano, eu fiquei curioso. Então eu vou colocar esse notebook agora num cenário que, igual eu tô falando, não é o ideal para ele. Esse notebook não foi feito para esse tipo de jogo, apesar de que roda bem. Mano, defina bem, tá ligado? Defina bem. Você tá com um notebook de entrada, uma configuração super limitada. Rodar um jogo desse aqui de um jeito que seja, tipo, divertido de jogar, eu tô satisfeito pra caramba, sacou? Satisfeito pra caramba. Não, tem muita gente que se diverte com muito menos. Tem gente que, sei lá, mano, tem uns dual core da vida, umas placas de vídeo mega antigas, mesmo assim, tenta rodar. Então vamos lá. E a resposta é, cara, ele roda Cyberpunk 2077 e de uma forma muito jogável. Cara, o Cyberpunk é um jogo que ele é, entre aspas, confortável de jogar até em 30 FPS, tá ligado? E ele tá rodando mais que 30 FPS, isso é um absurdo. Ele tá utilizando bem a placa de vídeo, então tá em 90... Opa! Ele tá utilizando aí 93% de placa de vídeo, o processador tá se esforçando mais do que o normal, porque é um jogo de mundo aberto. Jogos de mundo aberto costumam gastar mais processador. E a memória RAM também tá no máximo. Ou seja, é um cenário onde o processador ele tá sendo bem utilizado. Eu vou sair aqui do veículo. Mano, saindo do veículo, em algumas partes chega a bater 60 FPS, mas são bem raras às vezes, né? Vamos caçar uma treta? Deixa eu ir para um lugar um pouco mais cheio de gente, que eu quero caçar uma treta. Me chama que eu gosto. Eu nem configurei muito não, tá ligado? Eu usei a configuração recomendada aí, que eles escaneiam o teu PC, né? E aí eles tentam setar uma configuração que seja recomendada para sua configuração. Mas aí a gente vai dar uma olhadinha, vai dar uma brincadinha. Isso aqui é só uma zoeira, tá? Esse notebook definitivamente não foi feito para isso, mas é só para vocês terem uma ideia que, tipo assim, cara, se você quer jogar um MOBA, quer jogar um LOLzinho, jogos mais simples, Valorant, mano, você vai conseguir de boa nesse notebook. Só que em testes que eu vi na internet, a galera não estressava ele dessa forma. E aí eu quis trazer esses jogos mais pesados, só pra vocês saberem qual é o limite que esse notebook chega. Qual é o limite? Esse é o limite, tá ligado? Então, esse aqui é o limite que esse notebook chega. Esse aqui seria o cenário não ideal, mas que você tem acesso. Então vamos puxar aqui um... Primeiro, antes de brigar, vocês veem que aqui, ó, no lugar mais cheio de gente, cai pra 30. Mas até o momento não caiu para baixo de 30. Isso para mim já é muito maneiro. Eu vou vir aqui na parte do gráfico, tá tudo no baixo. Mas o Cyberpunk, uma dica aí para quem quer jogar o Cyberpunk, basta que você desative os efeitos de cascata para ter um desempenho balanceado. Tô com o FSR ativo, né? Ele tá em qualidade. O FSR, isso aqui ajuda demais. Tem uma outra parada que ajuda muito aqui em jogabilidade. Vou colocar aqui no modo HDD lento. Eu tinha esquecido, isso aqui também ajuda pra caramba. O vídeo, não, o gráfico, eu vou colocar uma escala. Cadê a escala de gráfico? Ah, não, a escala eu não preciso porque tá com FSR ativo. Então, tá safe. Só colocar esse modo HDD lento e vamos ver. Pronto. Tá nos 40 FPS no cenário onde tava caindo pra 30. Porra, isso aqui tá jogável pra caramba, velho. Vamos caçar uma treta. Agora caiu pra 30. Vamos caçar uma treta. Vamos caçar uma treta. Vamos lá, eu quero é polícia aqui. Eu quero é polícia. Mano, tá jogável? Tá ligado? Pô, é um jogo de campanha, você quer dar uma brincada? Pô, tá safe demais. Eu acho que tá.
Vamos dar uma brincada. Cadê a polícia? Chama os homens! Chama os homens! Ele tá utilizando bem a memória, tá utilizando bem aí a placa de vídeo. Eu acho que nesse caso, se tiver o 16 GB de RAM, vai dar uma ajuda bem boa. Não vai ser milagroso, mas vai deixar o jogo mais estável, tá ligado? Dá pra você jogar de forma satisfatória aí no Dell G15, mano. Tá aí, mano, o Cyberpunk rodando. Nem tá com o RTX ligado, mas tá, olha os efeitos aí, ó. Isso é louco, pô. Tá massa, velho. Eu considero isso aqui milagroso pra esse notebook, velho, sinceramente. Considerações finais. Se você quer ter um uso dele diário e jogar às vezes, perfeito. Recomendo pra caramba. Se você quer só jogar, mano, tu vai usar o notebook só para jogar e quer usar o notebook porque às vezes você faz uma viagem, ou então porque ele ocupa menos espaço, esse tipo de coisa, eu recomendaria pegar um notebook com uma 3050, tá? A própria Dell mesmo tem uma série com 3050, que às vezes tem uma promoção muito bacana na Desconto em Games. Esse seria o cenário ideal para você. E para você que joga competitivo, cara, eu não recomendo notebook. Simples assim, mano. Você quer jogar competitivo, você precisa de taxa de FPS muito altas, tá ligado? E isso você vai conseguir num PC de mesmo. O notebook, ele pode te entregar em alguns jogos como Valorant, consegue suave, League of Legends. Agora, se você partir aí para um Counter-Strike, você pode ter alguns problemas de travamento. Se você jogar o Fortnite, você pode ter alguns problemas de travamento, então não é o cenário ideal. Então, caras, para vocês terem ideia, eu peguei ele numa promoção da Amazon por R$ 3.800 parcelado, o que é um preço incrível porque essa máquina oferece. Eu esperava muito menos dela. Incrível, o custo-benefício excelente, excelente, porém como é um notebook você precisa ter cuidados, tá? O notebook precisa estar num local bem refrigerado. Estou utilizando uma mesa aqui com cooler, apesar que o cooler não faz tanta diferença. Se ele estiver elevado, já vai ajudar bastante, tá? A tela, achei bem suave, assim, a qualidade de imagem dele, achei bem tranquila. A taxa de atualização em 120 Hz é legal, porém você não vai utilizar e caso você for jogar jogos pesados, você não vai utilizar, né? Pra galera que quer jogar jogos mais pesados, vai sim ter que comprar mais 8 GB de RAM. O que compensa pelo preço, né? Porque se você paga um preço muito baixo nesse notebook, já é pensando em poder fazer upgrades depois. Os 512 GB de espaço é um tamanho muito bom, então se você for comprar um notebook, 256 GB eu acho muito pouco, particularmente. 512 GB é um número muito bom, então tipo assim, tá instalado no meu PC World of Warcraft, Cyberpunk, Warzone e o Fortnite, e não lotou ainda, caberia o LoLzinho, daria para colocar, então cabe bastante jogo pesado. Num cenário de 256 GB, eu acho que ia faltar. Eu peguei ele por um preço muito bom. Isso o quê? Graças a Desconto em Game. Então, para você que ainda não conhece a Desconto em Game, cara, o link tá na descrição. Acessa os grupos da Desconto em Games. Eu peguei ele por 3.800. Ele tá na faixa dos 4.500 à vista. Ele é próximo dos 5.000 parcelado. Então, 3.800 parcelado foi um preço muito incrível que teve aí na semana de ofertas e semana gamer da Amazon. E isso tudo você vai encontrar na Desconto em Games. Tá aí o link na descrição, acessa lá. Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aí embaixo se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo, fica à vontade. Eu sou o Léo Marota, se quiser também me procura aí, Marota H nas redes sociais, você vai me encontrar tudo direitinho. Qualquer coisa você pode chamar aí e nós estamos aqui para te ajudar. Fechou, meu irmão? Tamo junto demais, um grande beijo no seu coração, no seu popô, até a próxima.